Graça e paz, irmãos, tudo bem? Vamos começar mais um culto, né? Começar não, né? Já começamos, mas vamos iniciar mais um momento de palavra, de reflexão, de meditação na palavra de Deus, na Bíblia, naquilo que o Senhor nos deixou como sua palavra, escrita por homens, mas por inspiração divina. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. No último mês, eu trouxe uma palavra. Aqui nós falamos sobre aqueles que têm fome e sede de justiça, que é uma característica que está dentro de um sermão que o Senhor nos deixou, registrado em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Mateus 5, 6 e 7 fala do Sermão do Monte, o maior, mais poderoso e influente sermão de toda a história, pregado pelo maior pregador e pastor. E ele deixou dentro desse sermão um capítulo, uma parte, uma perícope, chamada As Bem-aventuranças. E nós vamos meditar em uma dessas bem-aventuranças nesse dia. Em Mateus capítulo 5, diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Talvez, irmãos, na sua Bíblia esteja: felizes são os pobres, ou felizes são os humildes, ou talvez esteja: abençoados são os pobres, ou abençoados são os humildes. Abençoado, felizes, muito felizes, e bem-aventurados, vem da palavra grega, makarios, que quer dizer de uma felicidade plena, uma felicidade sem defeitos, a felicidade que os gregos atribuíam aos deuses. Versículo 4. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e perseguirem, e mentindo disserem tudo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Irmãos, aqui Jesus nos deixou 8 bem-aventuranças falando: bem-aventurados são os, falando de uma característica, de algo que precisa conter no caráter de um cristão, de algo que precisa ter isso embutido na vida cristã, no caráter, na essência, tem que ter esse fruto na vida de um cristão. E no versículo 11 ele fala: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa. Então ele está falando para mim e para você de uma forma direta. Mas vamos pensar em uma dessas bem-aventuranças, para que eu e você possamos analisar se essa virtude contém em nossas vidas. Mateus 5 diz assim, na versão Nova Almeida atualizada: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Na NVI: bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Na versão NVT: felizes os humildes, pois herdarão a terra. Na nova tradução, linguagem de hoje, diz assim: felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Então ficou claro aqui que humildade e mansidão são sinônimos. E nós vamos analisar se nós somos mansos. Porque, irmão, se nós formos analisar para o mundo, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças veio na contramão de tudo. Para o mundo, quanto mais força, mais exibição de poder, melhor. Já viu os desfiles militares das nações? Eles exibem os seus mísseis nucleares, os seus jatos, os seus tanques, os seus porta-aviões, tudo aquilo que eles têm de poder bélico, de arsenal de guerra, eles demonstram. Nós vemos que as pessoas hoje têm uma dificuldade grande de assumir os seus defeitos, de falar das suas
feridas, daquela parte escura da sua vida. Isso ficou claro quando nós vemos a reunião de discipulado. Às vezes as pessoas querem se mostrar como um homem perfeito. Irmãos, não é defeito ser homem, não é pecado ser homem, é pecado tentar ser Deus. Perfeito é só Deus. Você pode falar das suas dificuldades, para que as pessoas possam orar para você e até para que você seja curado. Então, para o mundo, quanto mais exibição de força, melhor. Mas o Senhor Jesus, ele veio na contramão de tudo isso. E Jesus, ele frustra os planos de muitas pessoas que o ouviam. Porque existiam 4 grandes tipos de pessoas ouvindo ele, 4 grandes seitas, pessoas por um entendimento nosso hoje, que pertenciam a 4 tipos de igrejas, entre aspas, igrejas, 4 seitas. E quando ele falou, ele colocou tudo na contramão. Os fariseus, ao ouvirem ele, os fariseus eram uma seita que você provavelmente escuta e já pensa em um crente pejorativo, é um fariseu, né? Os fariseus eram aquela seita que tudo era pecado. E eles ansiavam por receber um Jesus ritualístico. Um Jesus que guardasse aqueles monte de lei absurda que eles inventaram. Irmãos, eram leis absurdas. Você acredita que eles discutiam se no sábado uma galinha botasse um ovo, se aquele ovo deveria ser comido ou não, porque a galinha trabalhou para botar esse ovo? É uma ignorância você pensar que discutiam isso, mas discutiam. Os fariseus é aquele povo da época que tudo era pecado e aguardavam por um Jesus ritualístico. Olha só se esse tipo de gente não existe hoje. Outra tribo, outra seita, eram os saduceus, que já eram os liberais. Nada é pecado. O que importa é a prosperidade, é o materialismo. Uma terceira tribo, seita, era dos essênios. O nome correto é seita, tá, irmãos? Eu falei tribo, é a dos essênios, que eram aqueles que queriam um Jesus místico. Aqueles que queriam um Jesus monástico, que ia se retirar com eles. Era o povo da rosa ungida, da água ungida, do óleo ungido, da roupa ungida, do copo em cima da televisão, de diversas situações. Era o povo que queria um misticismo, do sal grosso, do vinho. Era o povo que queria um Cristo místico. E existiam os zelotes, que eram os ativistas políticos, que eles achavam e desejavam que Jesus viesse como um líder, como um guerreiro militar, para lutar contra Roma. Então nós vemos aqui que Jesus, ao falar da mansidão, ele frustra os planos de todo mundo. Porque ele não veio como um Jesus religioso, não veio como um Jesus liberal, não veio como um místico, e muito menos como um guerreiro militar. E aí ele pega e fala, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Irmãos, mas para entender o que é manso, para eu e você poder analisar o que é manso, vamos pensar o que não é uma pessoa mansa, o que não é ser manso. Então acompanha comigo e pense. Ser manso não é uma qualidade natural. Sabe aquela criança que não é muito agitada, quietinha? Você fala, nossa, é uma mansidão essa criança. Isso não é mansidão. Ser mansidão não é uma característica natural. Ou aquela pessoa que teve uma boa educação, que sabe se portar nos ambientes, sabe ser confrontada e não esboça uma reação trágica, vamos dizer assim. Isso não é mansidão. Mansidão é um fruto do Espírito, é algo dado por Deus. Ser manso não é ser omisso. Sabe aquela pessoa frouxa? Frouxo mesmo, no sentido da palavra, omissa. Isso não é ser manso. A palavra diz, isso é ser omisso. Porque a mansidão não é você estar indiferente aos problemas da vida. Não é você se curvar para as dificuldades. Nossa, ele é tão manso, aconteceu uma tragédia, ele se curvou, nem reagiu. Isso não é mansidão, irmãos. Ser manso não significa manter a paz a qualquer custo. Mas preste atenção, não vai arrumar encrenca falando assim, não, eu sou manso. Ser manso não significa manter a paz a qualquer custo. Ser manso não é você ser uma pessoa sem opinião, fugir dos debates, mas é a forma como você se põe dentro do debate. Muitos dos debates que eu vejo no meio cristão é uma ofensa. Todo mundo tentando provar a sua verdade, uma guerra cultural, intelectual,
religiosa, disfarçado. Não, eu estou falando a verdade porque eu amo essa pessoa. Quando na verdade é outra coisa. Mas ser manso não significa manter a paz a qualquer custo. Precisamos sim participar de debates importantes, de discussões organizadas, não é discussões no nível de briga, não. Briga, o Senhor não tem nada com briga, mas discussões onde você discute uma teoria, discute uma ação, uma situação, discute um projeto de lei. Hoje nós precisamos de cristãos, que Deus levante homens e mulheres de Deus para a nossa política, senão o que vai acontecer com o futuro da nossa nação é terrível. Então ser manso não significa manter a paz a qualquer custo. Ser manso não é ter o controle emocional externo. Sabe, quando você é confrontado, por fora você não deu uma palavra de baixo calão, não praguejou, não amaldiçoou, mas por dentro, isso é só a casca. Porque por dentro está um vulcão em erupção. Por dentro você está cuspindo marimbondo. Está difícil. Então ser manso não é ter um controle emocional externo. Mas é importante daí então nós entendermos o que é ser manso. O que é ser manso, irmão? Se nós entendemos que ser manso não é, ó, anota aí, ó, não é uma qualidade natural, não é ser frouxo e omisso, não significa manter a paz a qualquer custo, e não é ter um controle emocional externo, ou seja, por fora. O que vale é o que tua mente, o teu coração está pensando. Então ser manso é uma pessoa, primeira característica de uma pessoa mansa, é alguém submissa à palavra de Deus. É alguém que não se rebela contra Deus. Se você ler a história de Jó, Jó estava lá de boa, e o próprio Deus fala assim, o justo Jó. E aí começa a acontecer um monte de tragédia, ele perde seus filhos, perde suas propriedades, perde sua reputação, sua dignidade, sua saúde. A única coisa que permanece com Jó é uma esposa que fica murmurando e atrapalhando ao invés de ajudar. Que fala assim, Jó, amaldiçoa o seu Deus, este teu Deus, quer dizer que já não era mais o Deus dela. E morre, amaldiçoa Deus e morre. Mas ele não se rebelou contra a palavra de Deus, ele fala assim para ela, olha, recebemos de Deus, né, eu e você, o bem, não receberíamos também o mal? E também uma pessoa mansa, que é submissa à vontade de Deus, ela não murmura contra Deus quando tem os seus planos e as suas expectativas frustradas. Às vezes ela planejou algo bem intencionado, algo que poderia até abençoar outras pessoas, mas às vezes não era o plano de Deus para ela. E aí ela acaba que tem essa expectativa frustrada, e ela murmura. Irmãos, uma pessoa mansa, ela não murmura contra Deus. Se você olhar Paulo e ler as cartas de Paulo com atenção, o livro de Atos, você vai ver que Paulo tinha um desejo de evangelizar as províncias, como por exemplo a Espanha. Só que Paulo estava onde? Preso, por causa do evangelho. E olha, injustamente preso, injustamente num cárcere, seus planos e sonhos frustrados, mas ele não murmurou contra Deus. Pelo contrário, trabalhou com muita dedicação. Em segundo lugar, uma pessoa mansa, ela está sob o controle de Deus. Se você pegar a palavra manso no original, você vai ver que é a mesma palavra que é atribuída para adestrar um animal. Imagine você, um cavalo forte, imponente com a sua força, né? Um cavalo que é um animal tão forte, usado na agricultura, usado em guerras por séculos, em batalhas. É uma exposição de força. Imagine um animal desse, selvagem, violento contra você. Ele vai te aniquilar, ele vai quebrar você. Uma patada dele na tua cabeça é o suficiente para te matar. É o suficiente uma patada para quebrar o seu braço, afundar o seu peito. Olha a força desse animal. Só que a palavra manso utilizada aqui é a mesma palavra para o adestramento dele. Então ser manso não é ser fraco, mas é ter a sua força sobre o controle de Deus. Porque quem é o nosso adestrador? Me perdoe, não se ofenda com essa expressão adestrador. Mas quem é a pessoa que nos corrige? Que controla as nossas forças? É o Espírito Santo. E ter as nossas forças sob o controle do Espírito Santo
é a melhor coisa que nós podemos ter, porque um cavalo forte, com a sua força direcionada para algo, é onde ele consegue cavar e preparar terras que a mão humana talvez demoraria muito mais tempo, ou talvez nem conseguiria fazer, para ter o seu cultivo e a sua produção. Mas quando essa força é direcionada, essa pessoa é uma pessoa mansa. Provérbios 16:32 diz que mais forte é, mais poderoso, mais vale o homem que domina o seu espírito, que domina a si mesmo, do que o guerreiro que conquista uma cidade. Olha só, mais vale o homem que domina a si mesmo do que aquele guerreiro que invade uma cidade, vence os mais fortes, os mais poderosos. Uma pessoa mansa reconhece, terceiro, uma pessoa mansa reconhece diante dos homens aquilo que ela é diante de Deus. Diante de Deus nós chegamos assim, não é assim, irmãos? Deus, eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu maltratei o meu esposo, eu maltratei a minha esposa, eu fui injusto com os meus filhos, eu desejei o mal de uma pessoa, eu fui infiel nos negócios. Mas diante dos homens a gente não aceita. Se a pessoa chega e fala, você está sendo infiel nos seus negócios, você desonrou o seu marido, você desonrou os seus filhos, você desonrou a sua esposa, e coloca o dedo no seu nariz, você se levanta como uma cascavel. A pessoa se levanta, porque ela não aceita ser diante dos homens aquilo que ela aceita ser diante de Deus. Irmãos, nós precisamos ser mansos. A mansidão é a capacidade de ser humilhado. Você gosta de ser humilhado? Ninguém gosta. Mas a gente precisa ter a capacidade de ser sem revidar. Precisamos reconhecer diante dos homens o que somos diante de Deus. Tem pais que não pedem perdão para filhos. De vez em quando, eu como trabalho com os jovens e adolescentes, atendo alguns pais e falo, olha, você errou com seu filho, você precisa pedir perdão. Eu não vou me humilhar para o meu filho. Onde já se viu um pai ter que se curvar ao filho? Ele não entende que, indiferente da motivação que ele teve ao corrigir, a motivação podia estar correta, o meio ele pode ter errado, mas ele não aceita pedir perdão. Porque ele acha que ele não tem que aceitar e reconhecer erros diante dos homens. A esposa que não quer pedir perdão para o marido, reconhecer que foi insubmissa, que foi infiel, não no sentido do desejo ou da questão física, mas foi infiel no sentido de não honrá-lo, de não protegê-lo, de não guardá-lo, de falar mal. Ou o marido que não honrou a sua esposa, e olha, 1 Pedro 3,7 fala que o marido que não trata a esposa com honra, com dignidade, considerando ela, tem as orações interrompidas diante de Deus. Deus rejeita essas orações. Lê lá, 1 Pedro 3,7. Uma pessoa mansa, número 4, sabe sofrer injúrias e difamações. Não é uma pessoa facilmente provocada, não usa de precipitação, de maldade, de vingança. Quem usa disso aí é o demônio, não é os cristãos. Quem usa dessas características não são os crentes, os filhos de Deus. Uma pessoa mansa sabe sofrer injúrias e difamações. O manso, ele abre o coração para amar, ele escancara a alma para perdoar. Ele está à disposição para viver a vida cristã. E a mansidão, ela é o caminho que Deus nos deu para conquistar o coração das pessoas, dos filhos, dos netos, do marido, da esposa. A mansidão é o caminho que Deus nos deu. Irmãos, o grande problema do cristão não é agir. Você pode agir como um cristão manso. Como marido, como esposa, como filho, como vó, como vô. Você pode, como membro da igreja, líder de discipulado, líder do ministério de louvor, líder de qualquer área aqui. Você pode agir como uma pessoa mansa e muito sábia. Pode viver por anos dentro da igreja como manso. Mas o problema não está na nossa ação, porque a gente pode planejar saindo de casa assim, vou chegar na igreja, vou orar, vou cumprimentar os irmãos, vou dar paz do Senhor, vou perguntar se aquele irmão que estava em necessidade precisa de ajuda, vou levar um alimento para ele, vou visitar tal pessoa, vou levar uma pessoa de idade para receber a aposentadoria, vou dar alimento para os moradores de ruas, vou evangelizar, e você pode agir de uma forma maravilhosa, sendo uma pessoa mansa. O grande problema é quando nós reagimos, quando nós somos confrontados, quando nós somos expostos e a pessoa nos pega de surpresa. Aí é o problema. Nós podemos andar por muito tempo em paz,
mas não é porque tinha mansidão, é porque tinha ausência de problema. A mansidão, ela é mostrada quando existe um problema e você precisa perdoar. Por isso que não existe cristão, irmãos, online. Embora nós estamos tendo essa transmissão, é importante você congregar. Porque na vida comum, que você aprende a aperfeiçoar, a perdoar, a liberar perdão, que você aprende com as pessoas diferentes. Você precisa congregar. Fecha esse parênteses aí, né, sobre congregar. E nós então precisamos observar qual é a reação do nosso coração. Temos a capacidade de sofrer injúrias, difamações, mesmo quando estamos sendo injustiçados? Precisamos ter essa capacidade. Deus é o nosso justo juiz. Não precisamos ficar aqui no púlpito nos defendendo ou você se defendendo. Deus é o nosso justo juiz. Irmãos, concluindo essa mensagem, bem-aventurados é a palavra macários, né? Os abençoados, os muito felizes. E aí nós precisamos partir dessa reflexão. O nosso coração é manso? O meu coração, o seu coração é manso? O seu coração é manso? Se você pedir para pessoas falarem sobre você, elas vão falar, realmente, falaram que eu sou manso, que eu sou mansa. E nós precisamos pedir ao Senhor um coração como o dele, um coração manso. Eu queria deixar um desafio para você durante essa semana, para você mergulhar na palavra de Deus e falar, Deus, fala comigo, me confronta, me encoraja, me exorta, me edifica. Fala comigo através da tua palavra. Mostra como eu posso aprender com você de ser manso e humilde de coração como o Senhor é. Que Deus nos dê essa capacidade, irmãos, de ser mansos. O que é uma pessoa mansa, então? Submissa à vontade de Deus, está sob o controle de Deus, reconhece diante dos homens aquilo que é diante de Deus e sabe sofrer injúrias e difamações sem revidar. Vamos orar? Deus, nós colocamos diante do Senhor, Pai, esse dia, este culto, esta palavra. Pedimos que o Senhor gere vida aos nossos corações, para que não seja apenas mais um culto, para que não seja apenas mais palavras lançadas, mas que seja o poder de Deus, o poder do Senhor invadindo os nossos corações e nos transformando, gerando vida. Para a glória do Teu nome, Senhor, alcança cada pessoa que nos assiste. Transforma, Pai, essas pessoas em pessoas humildes e mansas para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu vou usar um ditado popular, não se ofenda, mas é para você entender o que eu quero dizer. Existe um ditado popular que diz que burro velho não aprende, né? Não se aborreça com isso, eu vou explicar. Mas eu digo que todo mundo tem a capacidade de aprender. Eu posso mudar, ser transformado pelo poder de Deus, você também. Independente se você tem 5, 10, 15, 40, 50, 80 anos de idade. Deus pode transformar eu e você. Não existe aquele eu nasci assim, vou morrer assim. Isso é as pessoas duras de coração. A Bíblia fala que existia um homem mais manso sobre toda a terra. E esse homem era Moisés. Mas se você olha a história de Moisés, pensa comigo. Primeira vez que Moisés adulto aparece na Bíblia, ele vai lá e mata um cara. Por causa de uma briga. Segunda vez, ele entra no meio de uma briga que ele não tem nada a ver, querendo mexer com aquilo ali. Aí ele é expulso. Ele foge do seu país, fugiu dos problemas. E aí ele vai cuidar do rebanho do sogro. E ali acontece diversas situações. Aí ele volta para o povo de Israel e liberta ele, vai para o deserto, né? E aí a Bíblia fala que ele subiu e ficou 40 dias com Deus. Imagina você dormindo 40 dias com Deus, acordando, dormindo, levantando, passando o dia com Deus. Foram tempos de tanta glória que a palavra de Deus fala que quando ele descia, o rosto dele resplandecia, né? Só que imagina com você, como que um homem manso, ao descer, já matou uma pessoa, entrou numa briga, desce de um monte com uma carta entregue por Deus, a caligrafia de Deus numa tábua, ele quebra aquelas tábuas com raiva depois de estar 40 dias com Deus. Uma pessoa dessa é mansa? A Bíblia fala que o povo fez um bezerro de ouro. Moisés, quando viu aquilo, ficou tão bravo que ele mandou moer o bezerro de ouro, misturou com água e fez o povo beber. Já brigou com seu filho? Fala, come essa comida. Imagina Moisés fazendo o povo beber o bezerro moído misturado à água. O homem estava bravo, revoltado. Só que todas essas situações que ele viveu
foi a escola de Deus, foi a faculdade, foi o método de Deus de transformar ele em uma pessoa mansa. Imagina você no deserto, acabou a comida, acabou a água, Moisés, tira a gente daqui, por que você tirou a gente de lá? E aquela confusão, aquela reclamação o tempo todo, só murmuração, e aquele negócio, até a família se vira contra ele, então Deus só fala com você. Essa foi a escola de Deus para transformá-lo em um homem manso. Então, acolha e absorva a escola de Deus para a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe aquilo que você fizer, os seus negócios, que Ele faça prosperar e resplandecer o seu rosto sobre ti. Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus.